Docência Entre Linhas. O podcast Docência Entre Linhas foi criado a partir de atividades colaborativas desenvolvidas em 2023 por licenciandos em Letras da Universidade Regional de Blumenau, FURB, de Blumenau, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de São José do Rio Preto. As professoras doutoras Adriana Fischer, da FURB, e Luciane Tenani, da Unesp, orientaram seus alunos a realizarem atividades em equipe, com o objetivo de proporcionar intercâmbio acadêmico, no âmbito do projeto que tem por título principal Letramentos Acadêmicos Científicos para a formação de professores e pesquisadores globalizados em educação científica, e como subtítulo, podcasts, TED Talks e o enfrentamento da desinformação. Esse projeto, sediado na Unesp, integra um projeto mais amplo em desenvolvimento por grupos de professores e pesquisadores da Unesp, USP e Unicamp. O projeto, que tem financiamento da FAPESP, é intitulado Aprendizes Universitários em Práticas Contemporâneas de Letramento Acadêmico Científico na Formação de Professores de Ensino Básico e de Pesquisadores Globalizados. Os alunos das duas universidades parceiras trabalharam em 4 grupos ao longo de um semestre letivo. Todos pesquisaram sobre os temas propostos e fizeram entrevistas com professores acerca de experiências didáticas relativas a esses temas. Em equipe, os licenciandos criaram um roteiro escrito, gravaram os áudios e propuseram a sonorização de cada episódio. Portanto, cada episódio é resultado de um processo de aprendizagem colaborativa, de modo que linhas foram escritas em parcerias entre os licenciandos. Continue conosco para conhecer esse processo. Ouça este episódio para aprender mais sobre Educação e Ciência, Linguagens e Tecnologias na Formação Inicial de Professores. Apesar de vivermos em uma época de grandes avanços no ensino da língua portuguesa, ainda é persistente a prática de ler e escrever com finalidade de avaliação, apenas e ainda por cima com textos que circulam somente na sala de aula. O que nós, professores em formação, podemos pensar e realizar sobre esse ensino na educação básica? E a respeito do perfil dos alunos no pós-pandemia? E sobre os casos de violência física e verbal no meio escolar? Que práticas devemos repensar nos dias de hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que esteja nos ouvindo. Esse é o podcast Docência Entre Linhas e esse é o episódio Educação e Ciência, Linguagens e Tecnologias na Formação Inicial de Professores, projeto das instituições Universidade Estadual Paulista, Unesp, e da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Olá, queridos ouvintes, eu me chamo Alexia Fartura, apresentadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E eu sou Ana Beatriz Franzoi, mas podem me chamar de Bia, apresentadora da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. No nosso episódio, abordaremos o ensino de textos na língua portuguesa como foco em crônica e contos para a sala de aula na educação básica. Desde já, é um prazer poder compartilhar a discussão com vocês e convidamos vocês a interagirem com a gente nos comentários. E para a construção desse episódio, contamos com a ajuda de nossos colegas Elizabeth Groy Calva, da FURB, Cauã Serpa e Maria Fernanda Aro, da Unesp. Os dados que aqui serão abordados surgiram por meio da leitura de artigos publicados em revistas, livros e realizações de entrevistas com professores de língua portuguesa que lecionam nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Discutiremos aqui esses dados, tratando então sobre os desafios e meios de trabalhar gêneros textuais em sala de aula, assim como os desafios docentes na atualidade. Primeiramente, Alexia, o ensino de textos em língua portuguesa se refere ao quê? É sobre gêneros textuais que estamos falando. Marcuski, caso o nosso querido ouvinte não saiba, foi um professor e linguista brasileiro conhecido pelos seus trabalhos envolvendo a linguística textual, gêneros textuais e análise da conversação.
E ele nos diz que o gênero textual se refere aos textos materializados em situações comunicativas recorrentes, e os encontramos em nossa vida diária, podendo ser orais ou escritos. Cada gênero textual tem o seu estilo próprio, podendo ser identificado e diferenciado dos demais através de suas características próprias. Isso mesmo, Alexia! Espero que tenha ficado claro para você também, caro ouvinte. Aqui vamos abordar mais a utilização das crônicas e contos. E a respeito desses gêneros, afirmo a vocês que a crônica é vista como um gênero híbrido, que oscila entre a literatura e o jornalismo. Ela resulta de uma visão pessoal, mais subjetiva de quem a produz, abordando acontecimentos do cotidiano, seja de forma humorística, lírica, filosófica, descritiva ou outra. Já o conto, definimos como uma narrativa curta, que vai direto ao assunto, tendo então um começo, desenvolvimento e resolução de conflito em um espaço limitado e número de personagens restrito. E como normalmente esses textos estão sendo utilizados em sala de aula, Alexia? Você consegue nos explicar? Então, como posso explicar para vocês, Bia? A utilização destes gêneros está atrelada ao uso somente na sala de aula e muitas vezes de uma forma engessada, sem despertar no aluno um interesse maior. O problema dos livros didáticos, em geral, sobre o ensino de textos, é que a interpretação desses textos fica presa ao que o autor quis dizer, ao que o livro didático propõe. Penso da mesma forma, Alexia, e esses gêneros permitem muito o trabalho da leitura, escrita e oralidade de forma articulada, como as professoras entrevistadas responderam. Para se conhecer a estrutura do gênero, é necessário ter muita leitura e estudo de suas características antes de ter a escrita dele, como afirmada pela professora Eduarda de São Paulo. Assim, então vem o trabalho com a oralidade, servindo como, por exemplo, meio de socialização dessas criações que são empreendidas de forma escrita. Deixamos aqui para você, ouvinte, a recomendação do livro Gêneros Orais e Escritos na Escola, em que há mais discussões sobre os gêneros orais e suas diversas finalidades. Por falar em recomendação de pesquisadores, Bia, muitos pesquisadores e até mesmo professores percebem que na prática é riquíssimo trabalhar com eles, com esses gêneros textuais. A crônica, por exemplo, existem vários tipos que podem despertar esse interesse no estudante na leitura e para trabalhar a escrita melhor ainda. Falando assim, até parece que temos uma fórmula mágica, não é? Mas não temos. Assim como você que nos escuta, sabemos que elaborar um texto exige muito do autor. É necessária atenção na sua própria escrita, uso de vocabulários mais adequados, necessidade de um maior monitoramento, além de concentração e foco. Concordo, Bia. Parando para pensar, inclusive, nós que estamos mais acostumados a escrever, podemos sentir alguns entraves ao redigir algo. Quem dirá os estudantes, né? Principalmente após esse período de pós-pandemia. Desenvolver essa habilidade se torna mais fácil quando o estudante escreve sobre algo que já faz parte do seu cotidiano, sabe? Quando a atividade segue uma sequência didática que permita com que ele tenha uma maior afinidade, uma maior proximidade. Ou seja, quer dizer sobre reconhecer e partir dos conhecimentos prévios dele. É isso, né? Isso mesmo. O aluno já traz com ele mesmo uma bagagem social e cultural. Um conhecimento de mundo, não é? Tratamos sobre isso na disciplina de Língua Portuguesa 5, através da leitura do capítulo Revisitando o Blumenau, no passado e no presente, um projeto de letramento com o gênero reportagem jornalística, escrito pela professora Andressa Beatriz Gottsger e publicado no livro Baú de Práticas 2, no ano de 2021. Então, por meio da mediação é que devemos ter um ponto de partida para as novas vivências. Assim, a aprendizagem fica mais situada, ocorrendo em um contexto com culturas específicas. O estudante cria um maior interesse e estabelece uma sintonia, que é essencial para a aprendizagem dialógica e reflexiva, resultando em um maior envolvimento nas práticas propostas e possibilitando ao estudante o aprimoramento da sua competência oral e escrita, uma vez que partirá de situações comunicativas próximas à sua realidade cotidiana, como afirmado pela professora Valéria, de São Paulo. Gostaria de deixar indicado aqui a leitura do texto, Projeto de Letramento e Formação de Professores de Língua Materna, publicado em 2014 pela editora UFRN, discutindo justamente esse pensamento do ensino em sala de aula. Pessoal que nos ouve, estão compreendendo o que estamos falando? Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e opiniões. Eu acho incrível esse olhar por meio dos letramentos em sala de aula.
sabe o que isso me lembra que também é possível trabalhar? O conto. A utilização deles em sala de aula é um gênero adequado para o trabalho com a literatura, pois permite uma leitura rápida, envolvente, oferece múltiplas possibilidades de reflexão. É a famosa porta de entrada para outras leituras, não é? Por meio dessas leituras mais envolventes é que podemos despertar os estudantes e contribuir para a formação de leitores mais críticos e sensíveis na educação básica. A leitura de contos, assim como qualquer outro texto literário, é uma prática dialógica. Ninguém lê o mesmo livro da mesma forma, cada um recebe a sua maneira. Claro, dentro do leque de possibilidades que o texto permite, somado ao contexto, como é afirmado pela professora Thaís de Santa Catarina. Sabe, Alexia, isso me faz pensar. Que tipos de textos podemos escolher para trabalhar com os alunos? Algo que chame mais a atenção deles, entende? Uma boa pergunta para refletirmos, né? Às vezes não sabemos nem por onde começar. Escute. A professora entrevistada, Lília de São Paulo, afirma que antes de escolhermos um texto para ser trabalhado, a importância de conhecer os estudantes sobre o que gostam, o que fazem, sobre suas vivências, seus desejos e angústias, e também partir daquilo que o aluno já sabe e que precisa ser ensinado. E a partir disso, selecionar textos que sejam relevantes, textos que falem algo sobre eles. Está me compreendendo? Estou. E como? Olha, você me falou sobre angústia. Como educadores em formação, é inevitável não pensarmos a respeito das situações de violência e ataques, e em como isso afeta a comunidade escolar. Imagino que podemos utilizar esses textos poéticos e trazer reflexões para a sala de aula. Se expressar por meio de palavras ou qualquer outra atividade artística nos salva dessas angústias que guardamos. Demonstrar essa sensibilidade, essa preocupação, pode criar laços mais fortes entre o estudante e o professor, como aponta a professora Suimei, daqui de Santa Catarina. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. O que vimos até aqui? Vimos que a tendência escolar de ensino de textos em sala de aula, em língua portuguesa, é mais voltada para atividades que estão nos livros didáticos, trabalhando com eles apenas nesse espaço, com pouca ou nenhuma contextualização ou ligação com o espaço cultural em que os indivíduos vivem. Para repensar novas práticas de letramento, compartilhamos e discutimos sobre as experiências de outras professoras que buscam trabalhar o ensino de gêneros textuais de uma forma mais situada, relacionando leitura e escrita com o contexto social e cultural em que o aluno vive e dessa forma permite que ele se reconheça e se sinta pertencente às proposições. E em meio a tantos novos desafios na área docente, é necessário reflexões, novas buscas para se fortalecer e encorajar os estudantes, que são tão sensíveis quanto quem está lecionando. A troca constante de saberes. Para finalizar, o ensino de textos na sala de aula, trabalhando as habilidades de leitura, escrita e oralidade com resultados proveitosos para ambas as partes, pode ser desafiador. Mas é por meio de reflexões e novas práticas de letramento que reconhecem o estudante como sujeito pertencente a uma cultura, como um ser de cultura, e que podemos promover sua participação ativa, mais crítica e consciente. É isso! Chegamos ao fim do episódio, pessoal! Esperamos que tenham aproveitado as falas e a discussão de hoje e que seja capaz de despertar novos olhares para o caminho da docência e o ensino de gêneros textuais de uma maneira mais situada para os seus estudantes. Retorne sempre que precisar e não esqueça de interagir aqui nos comentários. Trocas são sempre ricas. Eu sou a Alexia Fartura, da Unesp de São José do Rio Preto. E eu sou Ana Beatriz Franzoi, da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. E esse foi o episódio Educação e Ciência, Linguagens e Tecnologias na Formação Inicial de Professores, do podcast Docência Entre Linhas. Espero que tenham gostado e até logo! Até a próxima! Nós agradecemos aos professores entrevistados pelos nossos licenciandos, que generosamente compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre a atuação docente. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Mande sua avaliação dos episódios para nossos e-mails. Para a Adriana Fischer, no e-mail adrfischer@furb.br. Para Luciane Tenani, no e-mail
luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por ter ficado conosco. Apoio: FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização: Labfon, Laboratório de Fonética, e Bilce, Unesp. Docência entre linhas.